vou falar aqui de alguns casos de hífen importantes. O hífen no novo acordo funciona assim, claro. Esses são os casos gerais, eu não vou falar todas as regras de hífen, tá bom? São os casos importantes que vêm caindo em provas de concurso. Anti-imperialista. Anti é um prefixo que termina com a vogal I, certo? Aí a gramática diz assim: se o prefixo termina em uma determinada vogal, nesse caso foi a vogal I, e a próxima palavra começa com a mesma vogal, olha só, a vogal I, eu tenho que utilizar o hífen. Olha o hífen aqui, eu devo utilizar o hífen. Então aqui, olha, corretíssimo. É o caso da palavra micro-ondas. A palavra micro-ondas era uma palavra só, antes do novo acordo ortográfico. Depois do novo acordo, micro-ondas passou a ser escrita com um hífen. Por quê? Porque micro termina com O e ondas começa com a mesma vogal, que é a vogal O. Aí eu tenho que colocar o hífen no meio, tá bom? Agora, anti, novamente, olha, anti termina com I. Só que armamentista não começa com I, começa com A. Então, quando a vogal que começa a próxima palavra é diferente dessa vogal que termina o prefixo, eu tenho que juntar. Então, vogais iguais eu separo, vogais diferentes eu junto. É aquela história do imã, né? Polos diferentes se atraem, polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. É essa história aqui, tá bom? Então, aqui também está correto. Bom, eu ainda vou falar 2 ou 3 casos aqui de uso do hífen, mas eu preciso apagar aqui, tá bom? Então vamos lá? Então, pessoal, continuando aqui, olha, antissocial. Veja, anti, eu fiz questão de colocar o mesmo prefixo, mas pode ser qualquer prefixo, tá bom? Então, olha, anti termina com I. Social começa com S. Aí o que a gramática diz? Se o prefixo terminar em uma vogal e a próxima palavra começar com S ou R, eu vou ter que duplicar, olha só. Dupliquei o S e aqui, olha, antirracismo, racismo começa com R, eu dupliquei o R, tá bom? E aqui, anti-humanismo. Aí o que acontece aqui? Se o prefixo termina em vogal e a próxima palavra começa com H, eu não posso juntar. Por quê? Não existe palavra na língua portuguesa em que eu tenha um H no meio da palavra. Certo? Claro, só se eu tenho NH, LH, CH, né? Aí tudo bem. Mas o H sozinho no meio da palavra, não há esse tipo de palavra na língua portuguesa. Então, o que acontece? A gramática diz que eu tenho que colocar o hífen, e foi o que aconteceu aí. Então, terminou em vogal o prefixo e a próxima palavra começa com H, eu tenho que colocar hífen, né? Agora, Tiago, e se for qualquer outra consoante que não seja S, R ou H? Olha, se for S, eu duplico S. Se for R, eu duplico R. Se for H, eu coloco hífen. E se for qualquer outra consoante começando a palavra aqui? Aí eu junto, né? Eu vou juntar. Antifascista, tá aqui, olha. Anti termina com I, fascista começa com a consoante. Eu junto, não vou colocar o hífen. Então, essas são as regras principais do uso de hífen no novo acordo ortográfico. Tudo bem? Então, se for a mesma vogal, eu separo. Se for vogal diferente, eu junto. Se for terminando com vogal e a próxima começar com a letra S, eu duplico com R da mesma maneira. Se for com a letra H começando a próxima palavra, eu coloco hífen. Se for qualquer consoante que não seja H, não seja S ou não seja R, eu vou juntar, sem duplicar, claro, né? Tudo bem? E a gente entra em acentuação. Bom, acentuação, a gente vai ver aqui os casos gerais de acentuação e depois a gente vai ver quais são os casos de mudança com o novo acordo ortográfico. Importante, né? Então, olha, palavras monossílabas tônicas. As palavras de monossílabas tônicas devem ser acentuadas se terminarem em A, E e O, seguidas ou não de S. O S não vai influenciar. O S não influencia. Então, se eu tenho a palavra pá
e coloco no plural, continua com acento. A palavra pé, coloco no plural, continua com acento. A palavra só no plural, continua com acento. E aqui eu tenho as palavras traz, três e nós. Traz, esse S aqui não é S de plural, ele pertence à palavra. Não interessa se ele pertence à palavra ou se é o plural, o que interessa é que é uma palavra com uma única sílaba, né, terminada em A seguida de S. Da mesma forma a palavra três, da mesma forma a palavra nós. Lembrando, pessoal, cada vogal representa uma sílaba. Então, se eu só tenho uma vogal, eu só tenho uma sílaba, né? Só para deixar muito claro isso. Bom, as palavras oxítonas. O que são palavras oxítonas? São aquelas que apresentam a sílaba tônica na última posição, isto é, na última sílaba da palavra. Então, se a gente faz a separação aqui, olha, cajá, café, trenó, também, parabéns. Aí olha o que eu tenho. Cajá, café, trenó, também e parabéns. E aí o que acontece? Eu tenho a palavra com a sílaba tônica na última posição. Ah, Tiago, eu tenho dificuldade para reconhecer qual é a sílaba tônica. Se você tem dificuldade para reconhecer qual é a sílaba tônica, você vai chamar a palavra como se ela fosse uma pessoa. Imagina que cajá é alguém que você conhece e você vai chamar essa pessoa gritando. Se você vai gritar, como é que você vai chamar? Cajá! Cajá! Então esse já aí, veja que a letra A ela alonga. Cajá! Esse A aqui, olha, esse segundo A ele alonga. E é justamente na vogal que alonga que eu tenho a sílaba tônica. Café! Olha o E. O E alonga, né? Então é a sílaba tônica. E, segundo a gramática, eu devo acentuar palavras oxítonas se elas terminarem em A, E, O, EM e ENS. É M de Maria e ENS. Tudo bem? Então, A, E, O, EM e ENS. Ou A, E, O, EN e ENS. Né? Só para a gente decorar aí. Bom, as palavras paroxítonas, elas trazem 4 regras. A primeira regra diz que toda paroxítona, lembrando que paroxítona é aquela que traz a sílaba tônica na penúltima posição. Olha, hífen, sílaba tônica está aqui. Tax, nível. Então, na penúltima sílaba está a sílaba tônica. Né? E aí, o que acontece? A primeira regra diz que toda palavra paroxítona que terminar diferentemente das oxítonas deverá ser acentuada. Ou melhor dizendo, toda paroxítona que não terminar em A, E, O, E e ENS deverá ser acentuada. Que não terminar em A, E, O, E e ENS. Então, olha, tax terminou em quê? Em I. Deve ser acentuada? Deve. Porque não terminou em A, E, O, E e ENS. Nível terminou em quê? Em L. Deve ser acentuada? Deve. Tá aqui, ó. Hífen terminou em N. Deve ser acentuada? Deve. Agora, hífens, que é o plural de hífen, deve ser acentuada? Não. Não pode ser acentuada a palavra hífens. E por que não pode ser acentuada, Tiago? Porque a palavra hífens é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica está aqui e termina como? Termina em ENS. Isto é, coincide com a regra de quem? Das oxítonas. Se coincide com a regra das oxítonas, a palavra não pode ser acentuada, porque a sílaba tônica dela é a penúltima. A sílaba tônica dela é a penúltima. Tudo bem? Ciência. Bom, essa é a segunda regra das palavras paroxítonas. Aqui eu tenho uma palavra em que a sílaba tônica é a penúltima e termina em ditongo crescente. Ah, Tiago, eu não lembro o que é ditongo crescente. Ditongo crescente é a junção de uma semivogal mais uma vogal. Semivogal mais vogal, ditongo crescente. Tudo bem? Órgão. Bom, aí órgão, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, semivogal. Ah, não, aqui é ditongo decrescente, calma aí. Aqui é ditongo crescente, aqui já é o terceiro caso. Aqui é em ditongo decrescente, olha.
semivogal, vogal mais semivogal. E aí, só para que você não esqueça, por que o ditongo é crescente, Tiago? Porque ele parte da semivogal, que é fraca, para a vogal, que é forte. E por que o ditongo é decrescente? Porque ele parte da vogal para a semivogal, que é fraca, né? Então, da forte para a fraca. E a última regra é paroxítona terminada em an. Paroxítona terminada em an deve ser acentuada. Bom, então tá aí. E proparoxítonas? Bom, proparoxítonas são aquelas que apresentam a sílaba tônica na antepenúltima posição. Quando elas são acentuadas? Todas são acentuadas. Médico, síndico, lâmpada e muitas outras devem ser acentuadas por serem proparoxítonas. Lembrando que a própria palavra proparoxítona é proparoxítona. Tudo bem?